O que é irradiação à distância? A irradiação é a doação e a potencialização dos fluidos magnéticos à distância, que são destinados pela força da vontade de quem os emite pelo pensamento em favor do bem-estar físico e espiritual de alguém ou de si mesmo. Esses fluidos magnéticos são energias vitais que todos os seres vivos possuem em maior ou menor quantidade e que dão sustentação à nossa vida física e espiritual. Qual o benefício para quem recebe a irradiação? Os fluidos nos ajudam a equilibrar os pensamentos, a fortalecer as nossas defesas contra obsessores e, dependendo da providência divina, podem nos curar de graves enfermidades. Como irradiar? Irradiamos a todo momento os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atos. A pessoa que irradia deve cultivá-los em boa qualidade. Durante a atividade, focalize mentalmente o paciente para quem quer fazer a irradiação e transmitir através do sentimento aquilo que deseja. Paz, conforto, coragem, saúde, equilíbrio, paciência. Podemos focalizar o nosso pensamento a uma certa área, situação, pessoa ou grupos. O potencial movimentado é aplicado de acordo com o mérito de cada um. A pessoa que irradia deve permanecer em silêncio, concentrar-se, orar e, em seguida, pela vontade, focalizar o objeto da sua irradiação para poder transmitir aquilo que se deseja. Agora silencie e comece a irradiar. Agora vamos ouvir uma mensagem da obra Caminho, Verdade e Vida. Autoria espiritual Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Aflições. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Em Pedro, capítulo 4, versículo 13. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como o templo em ruínas, sob os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes acaso que o Mestre dos Mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não recebo o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e o seu bom ânimo. Pensemos em Jesus, na sua figura sublime, serena, confiante, amorosa.
e peçamos ao Pai Criador a assistência dos bons nesta hora. Com o pensamento voltado na direção do Cristo, vamos juntos orar um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal. Amém. Dando continuidade à nossa radiação desta noite, vamos ouvir a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 13, motivos de resignação. O homem pode suavizar ou agravar a amargura de suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Ele sofre mais quando acredita numa duração mais longa do seu sofrimento. Porém, se ele encara a vida terrena pelo lado da vida eterna do espírito, ele a entende como um ponto no infinito e compreende o quanto é breve, dizendo a si mesmo que esse momento difícil vai passar bem depressa. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o encoraja, ao invés de se lamentar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Ao contrário, para aquele que só valoriza a vida corpórea, esta lhe parece interminável e a dor cai sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida diminui a importância das coisas deste mundo. Faz com que o homem modere seus desejos, se contente com sua posição, sem invejar a dos outros, e atenua a impressão moral dos reveses e das decepções que ele experimenta. O homem adquire uma calma e uma resignação tão úteis à sua saúde do corpo quanto à da sua alma, ao passo que, pela inveja, pelo ciúme e pela ambição, tortura-se voluntariamente e assim aumenta as misérias e as angústias de sua curta existência. Muita paz. Meus irmãos, o Evangelho desta noite nos convida à resignação. Resignação, dentro do contexto do Evangelho, é a aceitação aos desígnios do nosso Pai Maior.
Quando agimos com essa atitude, estaremos oportunizando a nossa evolução moral e espiritual. Devemos lutar com fé, humildade e esperança diante das nossas provas e das nossas aflições, porque Deus nos dá força. Convido a todos, nesse momento peculiar que nos é concedido, a elevar o padrão vibratório, entrar em consonância com a espiritualidade amiga, procurar relaxar, trabalhar com a respiração, inspirando e expirando suavemente. E nessa proporção, produza em sua tela mental um cenário harmonioso. Você está em paz e nessa sintonia faça as suas rogativas a Deus. Converse com Ele. Ele sabe da necessidade de cada um de nós. Deixemos ecoar em nossos corações o amor. E com esse sentimento, convoque para esse encontro com Jesus os nossos irmãos que os trouxeram a essa irradiação. Lembremo-nos dos que necessitam da nossa caridade.
irradiemos a energia salutar e bifazeja à nossa família, aos nossos entes queridos encarnados e desencarnados, aos nossos vizinhos, aos nossos irmãos moradores de rua que enfrentam a fome e o frio. Roguemos a Jesus pelos nossos irmãos doentes da alma, pelos que sofrem nos lares e nas instituições de saúde. Vibremos com fé a energia curativa, a resignação a eles e a todos que estão ao seu derredor. Jesus, rogamos a sua intercessão junto ao nosso Pai, pelos nossos irmãos desempregados, pelos lares do Brasil, carente do pão material e espiritual, e pelas vítimas dos vícios.
Receba, Senhor, todos que estão retornando à pátria espiritual, em especial as vítimas de acidente e da violência. Vibremos, meus irmãos, irradiando o melhor de nós ao nosso país, pedindo a Deus a paz, o equilíbrio. Vibremos pelos governantes, a todos que estão à frente dos poderes, pelo nosso estado, pela nossa cidade, vibremos pelo nosso bairro, pelo nosso lar. Que a paz do Senhor se faça presença em todo o território brasileiro. Senhor, pedimos pelo nosso planeta, delegue nesse momento a luz que cura a raça humana, para que haja união, caridade, fraternidade entre as nações, em especial a Rússia e a Ucrânia. Atenua, meu irmão, a maldade existente neste mundo de prova e expiação. Que o amor seja a tônica entre as nações, onde venha ressoar a acústica do nosso Mestre Jesus.
Vibremos pelas casas de oração do nosso país, em especial a Cobem, pelos seus trabalhos, frequentadores e colaboradores. Agradeçamos a Deus pela vida, a Jesus pela sua presença constante em nossa vida, a equipe espiritual que coordena todos os trabalhos da Cobem, o nosso irmão amado Bezerra de Menezes, o coordenador espiritual, a nossa gratidão. Permaneçamos em sintonia com a espiritualidade amiga para recebermos o passe espiritual. Senhor Jesus, pedimos a permissão para encerrarmos o nosso trabalho, que possamos preservar em nossos corações o seu grandioso amor e a confiança em Deus, quando a dor, a incerteza nos visitar.
ser conosco, meu irmão, hoje e sempre. Que assim seja.